faculdades. Vou ter que começar tudo de novo. Obrigada por me lembrar. Eu não sei quem é a pessoa que me lembrou, mas muito obrigada. E eu vou começar de novo aqui, peraí. Vamos lá, né? Origens do romantismo. O romantismo foi uma escola literária, né? Que começou no século XVIII e XIX, e ela representa o abandono do racionalismo e a busca da internalização do ser humano, do eu, do indivíduo, e ela buscava, tipo, acentuar a sensibilidade do indivíduo, tipo, aprofundando muito naquilo. Então, ela buscava, tipo, o interior total do indivíduo. E aí, para dar origem ao romantismo, a gente teve a união de dois movimentos, que é o Sturm-und-Drang e o classicismo, que eles eram movimentos opostos. O Sturm-und-Drang buscava... Gi, Oi, meu Deus do tem céu. gente pedindo para você aceitar na aula. Eu já aceitei todo mundo que apareceu aqui para mim, eu Ah, tá. É porque ela acho. acabou de mandar no grupo do cursinho. Aqui Foram não tá duas aparecendo pessoas. ninguém para mim, mas eu acho que tá tudo certo agora. Eu acho que aceitei. Mas obrigada. Tá Pode, bom, pode obrigada. me interrompendo aqui, gente, tá? Para falar, porque às vezes eu não presto atenção, sabe? Mas, por favor, me interrompam e falem. Mas aí, voltando, o Sturm Drang, ele buscava o sentimentalismo, uma não estética total e tudo mais. E o classicismo, ele já buscava uma estética firme, uma coisa muito perfeita, muito bem feita e tudo mais. Só que era a estética do belo também, eu não sei se vocês lembram, porque esse classicismo, ele remonta aos clássicos gregos, que eles buscavam aquela perfeição do homem e tudo mais, o classicismo também buscava isso. E a união desses dois, do Sturm&Drang e do classicismo, foi o que deu origem ao romantismo. E os artistas do Sturm&Drang e do classicismo eram os mesmos, tá, gente? Iguaizinhos, que tem Beethoven e uns outros lá, que é o Schiller e o Eder, e a Goethe, ou o Goethe, não sei, mas é isso aí. E aí a gente tem as principais características, que é a ansiedade pelo infinito, que é para o qual tende toda a finitude. Gente, essa ansiedade pelo infinito é que é assim, nós somos seres finitos, nós acabamos, nós morremos, mas nós queremos a infinidade, a gente quer viver para sempre, a gente quer viver aquilo para sempre, então a gente está buscando sempre o infinito. A parte da sagração da natureza como força divina criadora é que a gente pode notar, né, aqui, que eles deram uma acentuação para a natureza. A natureza foi o que criou tudo. Então, tipo assim, a natureza é a fonte criadora da vida, da morte, do ser, do objeto, de tudo. Eles têm um pânico perante a existência. Igual eu falei ali da ansiedade pelo infinito, como nós somos pessoas finitas, nós morremos, nós perecemos, nós acabamos, a gente acaba tendo um pânico perante a nossa própria existência. Então, acaba que a gente fica em pânico de existir, a gente às vezes não quer mais existir, ou a gente fica tão ansioso por existir que a gente não quer morrer. É tipo isso. A gente tem a exaltação do gênio da criação artística. Gente, o romantismo ele foi muito, muito marcado, e quando eu falar dos idealistas alemães, que são os filósofos dessa corrente, vocês vão ver que eles falavam sempre que só se buscava conhecimento verdadeiro, só se chegava na infinitude, naquela coisa assim, ó, perfeita, naquela racionalidade perfeita, através da arte e da inteligência. E é isso. Gi, Oi, nessa escola literária não entra a idealização da mulher? Eu não lembro bem se eu fiz confusão ou no se. romantismo, Isso. a gente tem a idealização da mulher, mas aqui nessa origem do romantismo dentro da Alemanha, eles não colocam essa parte de idealização da figura feminina. A gente tem muita parte da idealização da figura feminina, mas aqui no Brasil, naquela parte do... Ai, como é que chama aquela escola literária do romantismo lá? Condoeira? Nossa, até esqueci, gente, qual que é essa? Que mas eu acho que é
que é a Condoeira, que, tipo, que tem a valorização, que tem Castro Alves, que ele fala sobre os Sim, eu acho que escravos eu e que ele fala. confundi mesmo. Não, é normal, mas é o romantismo, é aquele mesmo romantismo. Só que aqui é na Certo. origem, é na Obrigada. Alemanha. De nada. Aqui é bem na origem, bem na Alemanha mesmo. Então, tipo assim, eles não falam muito sobre a estética da mulher. Eles vão falar mais sobre o eu aqui dentro. É tipo isso. E aqui a gente também tem um anseio pela liberdade, que também é uma coisa comum no romantismo brasileiro, igual você estava falando que eu estava falando, que é a Condoeira. Eles têm muito disso, que eles colocam a liberdade muito grande, que eles falam livremente, da forma como eles quiserem, sabe? Tipo isso. E aqui eles têm esse anseio pela liberdade, mas não é essa mesma liberdade de escrita, é uma liberdade do ser em si mesmo, dele ser livre de si mesmo e dos seus pensamentos, dele poder fazer o que ele quiser. E a gente também tem uma ressignificação da religião. Gente, como todo mundo sabe, na Europa, o cristianismo era muito forte. Nessa época, no século XVIII e XIX, ainda era muito forte, mas a gente já teve as revoluções protestantes e tudo mais. Então, a gente teve uma ressignificação muito grande da religião dentro do romantismo. Vai. Agora a gente vem com o idealismo alemão, que é uma corrente filosófica dentro do romantismo. Ele se desenvolveu como uma corrente filosófica que partia das críticas aos estudos kantinianos. Gente, então o idealismo alemão, ele é completamente contrário às ideias de Kant. Não completamente, né? Mas eles tentam ressignificar as ideias de Kant, alguns, ou eles tentam realmente rebater as ideias de Kant e tentam, tipo assim, transformar ou mudar ou contrariar as ideias kantinianas. A gente tem o Karl Leonard, que ele tentou reconstruir a crítica da razão pura, e a gente tem o Salomon Maimon, que questionou o conceito de coisa em si, e a gente tem outros filósofos também que eles tentaram abarcar o que Kant dizia que era impossível para o conhecimento. Eles tentavam falar de coisas que Kant falava assim, nossa, isso daí tá impossível para a gente, isso daí nunca vai acontecer. E aí a gente também tem uma busca pela volta das especulações sobre a realidade numênica, o absoluto e a metafísica. Ah, que são partes também que Kant não queria falar na sua filosofia. Eu não sei como foi a aula de Kant com o Gui, e eu era péssima em Kant, em filosofia, gente, vocês não têm noção. Eu nunca entendi o que Kant falava. Porque eu viajava muito. O professor estava lá explicando, falava assim, gente, o que que tá acontecendo? O que que esse cara tá pensando da vida? Mas eu nunca entendia, gente, então não dá para explicar muito bem a parte de Kant. Mas é isso, e eu sei que ele não falava dessa realidade numênica, do absoluto e da metafísica. A gente tem o primeiro idealista alemão, que é o Johann Gottlieb Fichte, que ele parte do eu puro para o. Não, que ele parte do eu penso, que é o de Kant, para o eu puro. O eu puro, ele toma consciência de si por meio da contínua autocriação. Ele é uma intuição pura que se autopõe criando a realidade. Gente, isso quer dizer que assim, o eu puro, ele se cria e ele cria a própria realidade. Ele tenta se transformar, se criar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, para depois ele criar a realidade à sua volta, os seus valores, as suas atitudes, os objetos que ele quer em volta de si e tudo mais. Essa doutrina da ciência é o meio pelo qual Fichte fala que o eu puro, ele cria as coisas, que ele cria o mundo. Ela se divide em duas fases. A primeira é o eu, que cria o eu, que, igual eu falei, o homem é o homem em si, e ele cria a si mesmo para poder se entender, para poder se formar como um indivíduo. E a segunda fase, o eu cria o não eu. O não eu é o que ele passa a ser referência para ele. É tipo assim, o homem, além de o ser, ele passa a ser aquilo que ele não é. Isso quer dizer que é tipo assim, eu sou uma pessoa alegre e eu não sou uma pessoa triste. Então eu criei uma pessoa alegre, eu criei o eu, que é uma pessoa alegre, e eu criei o não eu, que é uma pessoa triste. Então eu não sou uma pessoa triste, então esse é o meu não ser, e eu sou uma pessoa alegre, esse é o meu eu. É tipo isso, eu não sei se vocês entenderam muito bem, mas é tipo isso. A gente tem atividade cognoscitiva também no Fichte,
que é os objetos delimitam o conhecimento do sujeito. Isso quer dizer que é assim. Ele fala que quando a gente cria aqueles objetos, a gente está delimitando o nosso conhecimento àquilo, porque a gente só conhece aquilo, então a gente só criou aquilo, então o nosso conhecimento é só aquele. É tipo isso. A atividade moral é o ímpeto pelo conhecimento do eu, representa a necessidade de uma finitude que se oriente para o absoluto sem fim como forma de liberdade. Gente, lembra que eu falei que eles sempre buscam a infinidade, mesmo a gente sendo um ser finito? É isso que Fichte está falando. Que o eu, ele mesmo ele sendo finito, ele está sempre em busca do absoluto, do infinito, daquilo que é sem fim. E isso, ele buscar isso é uma forma de liberdade para ele. E quando ele supera o não eu, aquilo que ele não é, ele supera um obstáculo para poder chegar à sua infinidade, à sua liberdade. É tipo isso. Aí a gente tem o Frederick William Joseph Skilling. Gente, eu não sei se é William ou se é William, mas é isso aí. A gente tem o Skilling, vou resumir. E para o Skilling, a natureza ela se mostra como uma produção de uma inteligência inconsciente que opera dentro dela. O que isso quer dizer, gente? Que a natureza, para o Skilling, ela transforma tudo de uma forma inconsciente. E ela opera isso dentro de si. Então, a natureza, ela cria as coisas de forma inconsciente, mas ela cria para ela mesma, entende? Tipo isso, dentro dela mesma. Tipo, como se a natureza criasse a água dentro dela mesma de forma inconsciente. Tipo isso. E aqui, nessa parte, a natureza deve ser o espírito visível e o espírito deve ser a natureza invisível. Ele quis dizer que a natureza, ela é o espírito visível, certo? Então, tudo que a gente tem à nossa volta é o espírito visível. É tipo assim, o meu computador que eu tô dando aula para vocês é um espírito visível. E o espírito, ele deve ser a natureza invisível. Então, aquilo que eu não vejo é a natureza invisível. Tipo assim, a minha alma, vamos dizer assim, é, é o meu espírito que é a minha natureza invisível, que eu não vou ver, mas que eu sei que ela tá aqui, que ela existe. A razão é um ser superior a todos os outros eus, é o eu superior, né, a todos os outros eus. Para o Skilling, a razão, ela é um eu, tipo assim, eu tenho vários eus, e a razão, ela é o eu superior a todos, é ela que comanda tudo, é ela que faz tudo, é ela que cria a natureza e o espírito em si. Quando ela cria a natureza e o espírito, ela constitui como natureza a espiritualidade latente e progressiva, que aí e o espírito é o progresso da natureza. Gente, para ele, espírito e natureza deve ser a mesma coisa, porque eu juro que eu não entendo o Skilling. Ele fala que espírito é isso e isso, mas aí ele fala que natureza é o espírito. Então, natureza e espírito é a mesma coisa para ele. E quando os dois se juntam, eles viram Deus. Deus é a natureza e o espírito. Eles também falam muito de Deus, tá, gente, nessa parte do romantismo. Eu esqueci de colocar a parte do Frederic, ou não é ele que fala? Eu acho que não é ele. Ah, não, ele fala assim de Deus também, que Deus não é uma substância, mas uma ordem moral. O Fichte, no caso. E eles falam muito de Deus nessa parte também, igual eu falei, que para Skilling, Deus é a junção de natureza e espírito. Peraí, gente. E assim, lembra de eu falar também que a arte era super valorizada? Para Skilling, a arte é uma identidade absoluta do ser. E é por ela que o ser. E é pela arte que ele alcança essa identidade absoluta. E é por ela que ele alcança a liberdade, que ele alcança a vida, que ele alcança os seus propósitos, o conhecimento máximo e tudo mais. Existe a filosofia da liberdade para Skilling, que consiste em mostrar a identidade inerente no próprio princípio da atividade consciente e inconsciente, presentes tanto no espírito quanto na natureza. O idealismo transcendental, também, que é uma relação entre idealismo, que é o objeto determinado e invariável, e realismo, que é um objeto que pode ser modificado pelas representações. Aí tem a atividade real, que é a tendência ao infinito, e a atividade ideal, que é a consciência do real. Aqui nessa parte do idealismo transcendental, ele tenta juntar o racionalismo
junto com o realismo, tá, gente? Nessa parte, no idealismo junto com o realismo. Desculpa, não tem racionalismo, não. É o idealismo junto com o realismo, tá, gente? Essa parte do idealismo é como a gente idealiza o mundo à nossa volta, como a gente cria o nosso mundo a partir da nossa razão. E essa parte do realismo é como a realidade se dá de fato, como ela está presente na nossa vida, nas nossas coisas, no nosso momento aqui. É tipo isso para Skilling, gente. Gente, o Skilling, ele parece um professor antigo meu, do ensino médio, de matemática, que algumas pessoas, se fizerem engenharia aqui na UENG, vão ter aula com ele, que chama Fábio Calas, tá, gente? Aí depois vocês venham e me contem se vocês acham ele Ele parecido. parece o pai da Meredith Grey e da Lexi Grey. Gente, eu não sei quem é. Não assisto, sorry. Mas deve parecer. Mas Meu Deus! ele tem uma cara muito, muito comum, né, gente? Ele parece com muitas pessoas. Eu já vi várias pessoas parecidas com esse cara. E esse daqui, gente, Arthur Schopenhauer, essa foto dele, eu não sei se vocês já viram um filme que chama. Ai, eu esqueci o nome do filme. Que é de umas três crianças que ela tem um tio doido lá, que elas vão pra uma mansão desse tio doido. É bem legal. Tem até uma série na Netflix desse filme. Sim, Desventuras em Série, não Isso, é? esse mesmo. Eu Parece amo, muito, muito bom. gente. Parece Parece muito. mesmo. Nossa, parece muito. É esse, gente. Assistam. É muito legal. Mas não tem nada a ver com ele, tá, gente? Esse daí é o nosso querido filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. E ele é muito doido também, esse Schopenhauer, gente. Ele era um crítico de Hegel, portanto, um crítico às coisas que Hegel falava, que vocês já estudaram em sociologia, tá? Ai, gente, vocês vão estudar em filosofia de novo, Hegel e Marx. Mas vamos focar aqui. Para ele, o mundo ele só existe na representação humana. Então, é só o ser humano que pode construir o mundo que... E é isso. E isso implica tanto o sujeito como o objeto. Então, se ele só existe na representação humana, então ele vai implicar tanto na formação do sujeito quanto na formação do objeto para essa representação humana. Tipo isso. Para ele, nenhuma verdade é certa. Lembra de Descartes que todas as verdades elas têm que passar pelo ceticismo, porque pelo ceticismo não, pela dúvida, para poder coisar, mas que a única verdade, assim, que não tinha dúvida, sombra de dúvida nenhuma, era penso logo existe. Para ele, a única verdade certa é que tudo existe e tudo que existe faz para o pensamento. É tipo assim, tudo que existe, eu consigo pensar. Então, se ele existe pelo meu pensamento e para o meu pensamento. É tipo isso. Gente, esse povo viaja demais. É igual quando você vai estudar física e você descobre que a cor é o reflexo de todas as cores e pipipi, pipipó. Gente, é tudo viagem. Mas vamos lá. O mundo para o sujeito é o reflexo de representações a priori do conhecimento. Para ele, a gente sente o mundo através dos nossos sentidos, né? Que é a audição, o olfato, o tato e essas coisas. Para ele, a causalidade é essencial. Então, a relação de causa e efeito é muito presente na filosofia de Schopenhauer, porque ele acredita que para entender essa relação da causa e do efeito, é muito importante a gente entender por que de existir aquela causa. Tipo isso. E o mundo ele assume uma condição de fenômeno, que acaba por ser uma ilusão. Para ele, ele acredita que o mundo ele é um fenômeno, tipo assim, criado pela nossa mente, pela nossa razão, e por isso ele acaba por ser uma ilusão. Gente, como eu disse, ele viaja demais e parece aquelas teorias da conspiração que a gente não vive essa realidade. Como se fosse um Matrix da vida, tipo isso. Que a gente está vivendo uma realidade de ilusões que não é uma realidade verdadeira, tipo isso para ele. E a realidade desiludida, ela pode ser manifestada pelo corpo, porém pode ser vista como realidade fenomênica enquanto é representada. Gente, quando a gente deixa de viver a realidade iludida, segundo ele, a gente está manifestando isso pelo nosso corpo, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Só que mesmo a gente fazendo isso, a gente pode estar vivendo uma realidade fenomênica, uma realidade ilusória, porque a gente ainda está representando, a gente ainda está realizando com o nosso corpo ações que podem estar naquele mundo fenomênico. Gente, é muita viagem. Eu não consigo entender direito, mas é isso aí.
Para Schopenhauer também, ele fala sobre a vontade e o pessimismo. A vontade, ela é uma realidade do nosso corpo que independe de toda a representação em que se manifesta e produz vida. Para ele, a vontade é algo muito importante, gente. É algo que, tipo assim, ela independe até dos nossos movimentos do corpo. Ela, tipo assim, da nossa vontade real, tipo, da nossa razão falando que a gente quer aquilo. A vontade é algo inconsciente do nosso corpo, é algo que ela se realiza e produz vida, e mesmo assim ela não depende da nossa razão, ela se realiza por vontade própria, vamos dizer assim. E ele também fala sobre o pessimismo, que o pessimismo dele, né, é uma coisa, tipo assim, ele fala que a satisfação e a insatisfação, o tédio e a dor, elas são muito oscilantes na nossa vida. A gente pode estar satisfeito agora e passou 5 segundos que a gente, tipo assim, eu comprei uma roupa. Eu falei assim, nossa, que roupa maravilhosa, amei, amei. Aí eu passei 5 segundos que eu tô com aquela roupa que eu acabei de comprar. Falei assim, nossa, mas ela tá me apertando. Nossa, mas ela tá me Isso aí eu entendo incomodando. bem. É tipo isso pra ele. Aí, tipo Ai, assim, tá que me raiva. incomodando, tá isso, tá aquilo. Aí, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tá feliz agora, passou 5 segundos, a gente já tá no tédio. Tipo assim, a gente acabou de comprar um brinquedo novo, ou alguma coisa nova. A gente passou ali 5 minutos brincando com aquilo e já falou assim, ai, credo, nossa, já enjoei. Tipo isso. Ou, tipo, a dor também e o sofrimento. E a dor é tipo assim, para ele. A gente tá, tipo, muito feliz, mas aí pode chegar alguma coisa e acabar com o nosso dia e nos causar uma dor muito grande, alguma coisa muito ruim na gente. Então ele fala que, tipo assim, as coisas são muito oscilantes, que a gente não tem controle de tudo. E isso pode causar um sofrimento que não tem fim. Para ele, a gente vai estar em constante tristeza, em constante sofrimento, por causa dessas oscilações do nosso humor, do nosso dia e essas coisas. E para ele, igual eu falei, a arte é muito importante nessa escola do idealismo. Então, para ele, só a arte e a disciplina podem libertar o indivíduo para ele poder ser feliz. Tipo isso, gente. Esse é o Schopenhauer. E aqui a gente tem o Soren Kierkegaard. Ai, pera. Soren Kierkegaard. Ele, gente, ele também me parece uma pessoa muito comum, tirando o cabelo, mas ele também me parece uma pessoa muito comum. E para ele também era um crítico de Hegel, igual o Schopenhauer, e vocês vão ver isso de novo, mas ok. E para ele, um ser humano singular não tem existência conceitual. Então, tipo assim, é isso mesmo. Para ele, a existência é algo singular e, portanto, a filosofia também tem que ser. Tipo assim, gente, se a gente é um indivíduo singular, a gente não tem ninguém igual a gente, mesmo que você seja gêmeo de uma pessoa, você é singular, porque você é você, você vai ter as suas atitudes, seus pensamentos, a sua vida, e é isso aí. E, peraí, gente. E aí, para ele, como a gente é um ser pensante, um indivíduo pensante e é um ser singular, para ele a filosofia que é feita pelos homens, ela também tem que ser singular, porque é um homem singular, uma pessoa, um indivíduo ali na figura singular que está criando aquela filosofia, então a filosofia ela também tem que ser singular, ela tem que ser individual, vamos dizer, tipo assim. E para ele, o indivíduo é quem determina o pensamento na base da existência singular e que impede de cair na confusão. Como assim, gente? O indivíduo, para ele determina toda a base do pensamento dele. É ele quem vai criar o seu pensamento, é ele quem vai criar as suas ideias, é ele quem vai criar a sua, as suas teorias. E por isso, de forma singular, que ele está criando aquilo como um indivíduo só, ele não vai cair na confusão, porque é ele mesmo que está criando as suas ideias. Mas, gente, isso daí eu acho totalmente errado, porque eu tô criando uma teoria aqui, e, tipo assim, eu tô confusa super. Às vezes, assim, eu tenho alma de fofoqueira, tá, gente? Desculpa, mas eu tenho. E, tipo assim, Maria Chuchu. e tipo assim, essa alma de fofoqueira minha, às vezes cria umas teorias assim, muito loucas sobre aquela fofoca. E aí eu vou ver, eu tô confusa já com a com a minha própria teoria daquela fofoca, entendeu? Tipo isso. Então, pra mim, o que Kierkegaard fala não é muito certo, não, mas tentem entender ele, porque ele cai em bastante vestibular. Não no Enem, que eu nunca lembro de ter visto uma questão de Kierkegaard no Enem. Mas de Schopenhauer cai, tá, gente? Então eu acho bom vocês estudar Schopenhauer. E aí a gente tem a parte da existência singular,
que se caracteriza pela liberdade, sendo o seu modo de pensar uma possibilidade. Assim, quando a gente tem a existência singular, a gente é livre. Quando a gente tem uma existência igual aos outros, a gente se torna escravo daquela existência. É tipo hoje, vamos dizer assim, que todo mundo tem um celular. Vamos dizer assim, que no mundo, assim, todo mundo tem um iPhone. Não é verdade, mas vamos dizer assim, que toda uma sociedade tem só iPhone. E ali você é escravo daquela coisa, você não é livre para viver de outro jeito naquela sociedade. Mas a partir do momento que você compra, tipo, um Xiaomi, vamos dizer assim, que tá bem alta hoje em dia. Mas a partir do momento que você compra um Xiaomi, mesmo vivendo naquela sociedade, você passa a ser livre, porque você não depende mais daquele padrão estético daquela sociedade, vamos dizer assim, estético não, né? Daquele padrão de produto daquela sociedade. Tipo isso, você passa a ser livre. Então, sendo o seu modo de ser uma possibilidade. Quando você existe singularmente, você pode, né? Você tem a possibilidade de ser singular. Você não precisa ser singular, mas é igual eu falei, você se torna escravo daquela sociedade quando você vive naquele padrão. E quando você se liberta daquele padrão, mudando, fazendo, transformando os paradigmas ali, você acaba sendo livre, então você pode ter a possibilidade de mudar. Tipo isso. Ele tem a parte da angústia, que é que, tipo assim, a gente tem infinitas coisas para a gente escolher. Igual eu falei do celular, vou dar o exemplo do celular de novo. A gente tem um monte de marca para escolher. Motorola, Samsung, Sony, Xiaomi, Apple, e várias outras. Não tenho noção, mas tem várias. E aí você tem Nossa, essa infinidade de escolhas. E aí você, perante essa infinidade, você tem uma angústia, porque você fica confuso em qual escolher, em qual pegar, e aí você acaba se sentindo angustiado e triste. É tipo isso para ele, gente. Pelo amor de Deus, gente, não fiquem tristes porque vocês têm uma infinidade de coisas para escolher. Tem gente que não tem nada para escolher, então, pelo amor de Deus. E a gente tem Deus, que é uma forma de amparo à angústia. Agora eu falei que Deus, eles falam muito de Deus nessa parte também. Deus, para ele, é uma forma de você escolher a infinitude. É como se fosse isso. Que Deus é um ser infinito e ele vai te amparar nessa angústia de ter que escolher várias coisas. É tipo isso, gente. E eu acho que a nossa aula acabou. Isso, acabou. Agora a gente vai para a nossa querida aula de sociologia. E hoje a gente tem a aula de sociologia, vai ser bem rapidinha, é pouquinho slide. E eu vejo vocês aqui 5 minutinhos, tá, gente? 2 beijos. Tchauzinho. tchau.